Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Estamos chegando com o programa Além da Notícia. É muito bom estar aí na sua casa. É muito bom também saber que você abre as portas para que a gente entre. E na noite de hoje nós teremos um programa bem especial, com um tema que eu imagino você nunca ouviu falar. Bom, talvez eu esteja julgando alto demais, mas daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo. Antes, porém, gostaria de prestar uma homenagem na abertura do nosso programa. Hoje, a Igreja de Brasília, aqui onde estamos, capital federal, perdeu o seu sacerdote mais idoso, Padre Armando Bredici, um italiano que chegou ao Brasil aqui há mais ou menos uns 60 anos. Ele, com 100 anos de idade, 7 meses e alguns dias, partiu nesta tarde para a casa do Pai. Padre Armando teve o grande privilégio de, nascendo na Itália, vizinho à cidade de Padre Pio, quando menino, tinha o sonho e o desejo de conhecer Padre Pio. Não só realizou o sonho, como foi coroinha de Padre Pio. E aqui no Brasil, era um dos sacerdotes que costumava contar sempre essas histórias e com muita humildade conquistava a todos. Tinha um carisma, uma espiritualidade encantadoras. A Igreja de Brasília, portanto, hoje chora, mas ao mesmo tempo alegra-se com a festa que o céu está fazendo para receber o Padre Centenário Armando Bredici. Bom, depois de prestarmos aqui esta homenagem, nós abrimos o nosso programa. O tema é odontologia do sono. E para falar deste tema, eu gostaria muito que cada um de nós prestasse atenção no seguinte, que o dentista do sono é o especialista mais indicado para solucionar alguns distúrbios do sono. Mas eu nunca tinha ouvido falar em dentista do sono. Pois é, quase todo mundo tem uma história relacionada, por exemplo, ao ronco. Se ninguém nunca reclamou do seu ronco, muito provavelmente você conhece pelo menos uma pessoa que faz tanto barulho quando dorme que já virou até motivo de piada nas reuniões de família. Estou certo? O ronco atinge cerca de 40% da população mundial, agravando-se em homens com mais de 30 anos e mulheres na menopausa. Os distúrbios do sono podem explicar aquela desconfortável sonolência durante o dia, que resulta em falta de atenção, diminuição de produtividade, perda de memória recente. E esses distúrbios podem até mesmo, apenas para citar alguns exemplos, aumentar significativamente os riscos de infarto, derrame cerebral, impotência sexual e enxaquecas. E eu nunca tinha ouvido falar isso. Doutora Luciana Franco, especialista em ortodontia e ortopedia facial, tem mestrado em ciência da saúde. Boa noite. Por favor, me ajude a conhecer esse tema. Estou ansioso para conhecer esse tema. Boa noite, Ronaldo. É um prazer estar aqui com vocês. A odontologia do sono é um ramo da odontologia, não é uma especialidade, mas é uma área de atuação que, em conjunto com a medicina, tratam os distúrbios relacionados ao sono. E dentre os 7 dos principais tipos de problemas relacionados ao sono, 4 são tratados pelo dentista do sono. Bom, as pessoas também demonstram essa estranheza quando se fala dentista do sono, o ramo o ramo que trata, por exemplo, de problemas do sono, ser o ramo da ortodontia? Sim, as pessoas nem sempre conhecem. Não só o ortodontista pode tratar, o dentista, o cirurgião dentista habilitado em odontologia do sono pode tratar. Como nós temos aparelhos intraorais, né, que são utilizados dentro da boca, com a finalidade de abrir a via aérea, favorecer a passagem do ar, esse profissional ele precisa estar habilitado e conhecer as técnicas de utilização dos aparelhos ortodônticos. O ortodontista é aquele que mais lida com os aparelhos ortodônticos. Você de casa agora que está acompanhando esse programa já está com dúvidas ou já está curioso para saber mais sobre tudo isso? Então você pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, já está aparecendo aí, olha, manda mensagem de texto e coloca o nome da sua cidade, o seu nome para que a gente aqui possa mencioná-lo, ok? Já pode começar a mandar sua mensagem aí para o nosso número de WhatsApp. Doutora, então, por favor, como é que quem é que deve procurar um dentista do sono? Quem apresenta aqui quais sintomas?
Bom, normalmente o sintoma clássico da pessoa que tem apneia ou que tem ronco é a pessoa que apresenta, como você já disse inicialmente, sonolência diurna, né? A nossa noite foi feita para dormir e é normal que o ser humano, né, e alguns animais, a maioria dos animais superiores, durmam. E quando esse sono não é efetivo, quando a pessoa não tem uma qualidade de sono, ela vai passar o dia sonolenta, né? É muito comum a gente perceber pessoas que em momentos de espera, em alguma recepção ou durante a consulta, caiam no sono. Pessoas que ao dirigir durmam também, é muito comum pessoas falarem que dormem dirigindo, e também pessoas que têm baixa produtividade intelectual, né? Então, antes eu lia bastante, hoje eu não consigo ler muito. Antes eu rendia mais no meu trabalho, agora eu não consigo. E com isso, as pessoas involuntariamente começam a buscar caminhos para mudar esse quadro. Então, começam a usar mais alimentos com cafeína, né, refrigerantes, café, alimentos com mais açúcar, porque eles aumentam a energia e a pessoa, sem perceber, começa a entrar nesse ritmo para fugir da sonolência diurna, tentando reaver a qualidade do dia que ela precisa ter para produzir, para trabalhar, para estudar, enfim, para viver bem o seu dia. Bom, e geralmente quem apresenta esses sintomas é porque não está dormindo bem. Exatamente. E o que impede a pessoa de ter uma boa noite de sono? Sim, vários fatores podem impedir a pessoa de dormir, né? Hoje, quando nós estamos falando de apneia, que a apneia se caracteriza pelo fechamento da passagem da via aérea superior. A faringe se fecha, há um colabamento das paredes. Com isso, a pessoa, ao dormir, ela não consegue respirar. E por que isso acontece, né? Se de dia ela passa o dia e respira normalmente, por que durante o sono ela não consegue? Alguns fatores predispõem ao aparecimento da apneia ou da hipopneia, que seria uma redução parcial da passagem do ar. Dentre elas, nós temos a clássica, que é a obesidade, né? Com o aumento do peso, a gordura se deposita em todas as partes do corpo e especialmente aqui. As pessoas ficam com o pescoço mais gordo e com isso a gordura impede a passagem do ar, porque durante o sono essa musculatura toda relaxa, inclusive a língua, ela vai se posteriorizar, vai se posicionar na região mais posterior e com isso há uma obstrução real da via aérea. A via aérea se fecha e a pessoa não consegue respirar. E a apneia é caracterizada por mais de 10 segundos sem respiração. Então, a pessoa que está em apneia vai morrer se ela não respirar. Então, o próprio corpo, o organismo, o cérebro, lança um alerta e faz ela acordar. Então, ela tem um micro despertar. E esse micro despertar, nem sempre a pessoa percebe que acordou. Então, ela está roncando, de repente para de respirar e depois ela acorda como se estivesse asfixiando. O cônjuge, né, o parceiro que está ao lado, ou mesmo filhos, percebem isso e depois a pessoa volta a dormir, porque ela respirou, aí ela dorme de novo, novamente a via aérea se fecha e ela novamente entra em apneia e novamente o corpo, o cérebro manda ela despertar. Então, imagina, uma noite cheia de mal dormida, assim, Sim, e ela não vai ter a produção dos hormônios durante o sono. É tão importante o nosso sono que a gente precisa dormir 1/3 do dia. Uhum. E nem sempre a gente leva isso tão a sério. O ideal seriam 8 horas. 8 horas, né? Dependendo da idade. Crianças dormem 10, 12 horas, né? Adultos já mais idosos, 5 horas, 4. Se durante o sono a pessoa não consegue entrar no sono mais profundo, ela não vai repousar. É importante lembrar que durante o sono que nós produzimos hormônio de crescimento, né? A gente escutava lá nos nossos avós, vai dormir porque dormir faz crescer, né? E o hormônio do crescimento para o nosso corpo vai produzir o reparo das nossas células. Então, durante o sono é a fase que o corpo entra em repouso, mas as células vão trabalhar para fazer a cicatrização, para fazer o reparo. Nós produzimos o hormônio da saciedade, que é a leptina. Então, se a gente não dorme, a gente vai ter mais fome. Se tem mais fome, vai aumentar a obesidade. Então, se torna um ciclo vicioso. E por isso que se diz também, olha, que quem dorme não precisa se preocupar, que não dormir alimenta. Alimenta, não é? Né? E também, quando a gente não dorme, a gente não produz o combustível do cérebro, os neurotransmissores. E durante o sono, a gente vai ter a sedimentação da memória, do aprendizado,
Se a gente não dorme, a gente vai diminuir o nosso o potencial cognitivo, aprendizado, concentração, raciocínio. Por isso que a produção intelectual cai muito em quem tem apneia, quem tem ronco, que tem hipopneia. Bom, em síntese, a qualidade de vida cai por inteiro, quem não dorme bem, não é? Totalmente. Bom, a senhora citou a apneia, tem outras... A insônia, as parassonias, sonambulismo, é uma gama de problemas, né? E hoje, como estamos falando da medicina, odontologia na medicina do sono, essa área de bruxismo, apneia, disfunção temporomandibular, são as áreas correlatas da odontologia. Doutora, eu citei aqui também, né, nesta introdução do nosso programa, alguns outros exemplos, como, por exemplo, riscos de infarto, não é? Provoca também a falta do sono bem dormido, provoca também isso, não é? Sim, isso é muito importante, isso é muito sério, porque durante o sono, enquanto dormimos, respiramos. Se não respiramos, entramos em hipóxia, que é a diminuição da quantidade de oxigênio no nosso sangue. A dessaturação do oxigênio cai tanto que o risco cardíaco das doenças cardiovasculares aumenta enormemente, tanto AVC, derrame cerebral, arritmias cardíacas, tá? E também a parte metabólica, doenças como diabetes tipo 2, né? Aumento da glicemia, aumento do colesterol, do ácido úrico, tudo advém da falta do sono, da dificuldade de dormir e da diminuição de oxigênio no cérebro. Pode até não haver nenhuma sangue. relação com o assunto que estamos aqui tratando, mas recentemente 2 jogadores estrangeiros bem jovens, quando eu digo, um de 35 e um de 18, faleceram dormindo. Sim, a morte súbita. Infarto, assim, tem alguma explicação isso? Mesmo Sim. sendo pessoas de vida saudável? Sim. O atleta, ele tem uma grande exigência dos músculos, principalmente, inclusive o músculo cardíaco. Se durante o sono ele não... É um músculo que é muito exigido e que se torna muito forte, né? Durante os treinos, toda a musculatura fica muito potente. Se durante o sono ele não está respirando, o coração começa a bombear e tentar respirar, e se isso não acontece, vem o processo da morte, por conta da dificuldade, da impossibilidade da respiração. Gente, olha, e eu vou aprofundar mais ainda aqui. Doutora, outro assunto aqui que eu nunca imaginava isso também. Impotência sexual tem a ver com distúrbios do sono? Tem a ver. Porque tudo parte da reposição de hormônios, da produção de hormônios. Imagina, os homens têm basicamente o hormônio sexual, testosterona. Se durante o sono ele não dorme, que ele deveria estar dormindo, ele não vai produzir os hormônios. A mulher da mesma forma, com estrogênio, progesterona e também testosterona. E também a fadiga física. Então, além da parte hormonal, tem também o desgaste físico, que vai também gerar esse quadro de baixa da libido. Bom, e o último ponto que eu abordei já na introdução foi enxaqueca. Aliás, que é uma dos sintomas mais perceptíveis, que até mesmo as pessoas conseguem detectar. Olha, eu não dormi bem, estou com dor de cabeça. É isso mesmo? Sim. No caso, a enxaqueca, ela tem uma outra... normalmente nós chamamos de enxaqueca todos os tipos de dor de cabeça. Enxaqueca é uma específica, é um tipo de dor de cabeça específica. A relacionada ao sono, ela é chamada de cefaleia do sono, né? Então, pela falta de oxigenação, pela falta de descanso, de repouso, é normal a pessoa que tem dificuldade de dormir acorde realmente com dor de cabeça. É chamada de cefaleia do sono. É típica ao acordar. Muito bem, olha, você que está acompanhando o nosso programa agora, nós fizemos apenas uma introdução e você de casa pode nos ajudar muito aqui a abordar este tema de hoje. Doutora, e quando é que entra em ação, por exemplo, o dentista do sono em todas essas questões? Porque geralmente as pessoas que sentem esses problemas não vão diretamente ao dentista, não é? Quando é que o dentista do sono deve ser acionado nesses problemas agora aqui apresentados? Sim. Muitos pacientes chegam até o meu consultório e relatam que peregrinaram por anos em busca de um tratamento e não sabiam como tratar. É isso que eu quero saber, exatamente. Por isso estamos aqui, né? A verdade liberta. Precisamos espalhar a verdade, né? Muito bom. O diagnóstico e explicar para as pessoas como que as patologias se instalam nas pessoas, né? Então, muitas vezes elas chegam por acaso, ou porque chegam
para outro tipo de tratamento e o dentista atento vai perceber, como eu disse, se em minutos que ele aguarda para ser atendido ou se eu tenho N pacientes que dormem na minha cadeira. Então, não é porque eles são realmente cansados. Muitas vezes é porque o sono não está bom, né, durante a hora que deveriam estar dormindo. Olheiras, pessoas que bocejam o tempo todo, pessoas sempre apáticas, desanimadas, com o olhar caído, são sinais de que o sono não foi bem. A gente percebe isso também muito nas crianças, né, que é uma área que é muito importante a gente falar. As crianças hoje têm um diagnóstico largo de hiperatividade e déficit de atenção. Enquanto no adulto, o adulto apneico, o adulto que não dorme, por motivo da apneia ou do ronco, ele tem sempre essa fadiga, esse cansaço, uma irritabilidade. É muito comum pessoas que não dormem serem irritadíssimas. Isso também é um sinal para a gente perceber nas nossas famílias, né? Para ajudar os nossos familiares. Não, e até mesmo quem já se percebeu assim, quem já ouve os outros o tempo inteiro falar isso sobre si, é importante que agora até detecte. Acionar o alerta. Puxa, é por causa disso, então. A origem desse meu jeito tá aqui, né, doutora? Isso. E na criança é o contrário. A criança não fica sonolenta, ela fica ativa, hiperativa. E por não ter dormido, por não ter produzido os neurotransmissores, o cérebro não vai ter capacidade de raciocínio, então ela fica com uma dificuldade de concentração e de aprendizagem. Isto quer dizer, doutora, isto quer dizer que algumas crianças podem estar sendo tratadas de uma forma errada, como hiperativas, quando na verdade o problema delas... São apneicas. Peraí, a gente volta a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho no próximo bloco, porque esse já se esgotou. Você tem alguma questão? Manda para cá. Vamos para o intervalo, voltamos já já.